Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Contraturno Digital e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou o professor Artemison Montanha do componente curricular de História e eu quero convidá-los a verificar o nosso título da aula e, claro, também o nosso objeto de conhecimento. A nossa aula de número 84 tem como título Democracia, agora com menos tanques. E no nosso objeto de conhecimento temos o seguinte: o processo de redemocratização. Então, vamos à nossa aula? Então, meus queridos, nós vamos falar especificamente nesse período do regime militar de dois governos, tá bom? O de Ernesto Geisel e do Batista Figueiredo, que são dois governos com características diferentes dos três primeiros, principalmente porque nesse momento nós teremos em discussão o processo de redemocratização do Brasil. O governo de Ernesto Geisel vai acontecer do ano de 1974 até 1979. E nós vamos ter algumas características bem importantes para ressaltar para vocês, como, por exemplo, o processo de abertura política lenta e gradual e segura, como foi apontado por alguns que dependiam, claro, não somente dele, mas de uma junta governativa militar que iria deliberar sobre essa questão. Vamos ter também, por exemplo, o fim do AI-5, a sua revogação. Lembra que no governo do Arthur da Costa e Silva o AI-5 foi instituído e era o ato institucional mais poderoso do momento ali que garantia uma dura repressão sobre a população por parte do governo. Além do fim do bipartidarismo também que nós vamos ter nesse momento, porque quando o regime militar iniciou no Brasil, os partidos políticos foram basicamente abolidos, restando apenas MDB e o Arena, que era o partido do governo. Por isso temos bipartidarismo, apenas dois. Então, a partir desse momento, os demais partidos políticos que tinham sido extintos podiam já pensar em se reorganizar e vir à tona novamente nas discussões do cenário político. Além disso, também vamos ter o processo de anistia a presos políticos e exilados. Então, todo mundo que foi obrigado a fugir do Brasil por conta das perseguições políticas, agora podia pensar em regressar para a sua pátria. Vamos ter também, por exemplo, a criação do Ministério da Justiça e a criação de, melhor, criação não, porque quem criou foi o governo anterior e agora nós vamos ter as consequências do chamado, da questão do milagre econômico. Lembra daquela questão de fazer o bolo crescer para depois dividir? Então agora nós vamos ter de fato os efeitos daquele milagre econômico aparecendo no governo, tá? Nesse momento aí do Geisel. Mas claro que futuramente esse crescimento todo à base de empréstimos que foram contraídos no estrangeiro terão as suas consequências também. Além de que nós vamos ter também perseguição e repressão a movimentos sociais e estudantis que começavam a se projetar nesse momento de clima de reabertura ali, pedindo a volta da democracia. Um outro governo que também pode ser considerado o último do regime militar é o governo de João Batista Figueiredo, que governou o Brasil de 1979 até 1985, ok? E vos apresento o homem e também algumas características, tá, do seu período de governo. Por exemplo, nesse momento nós teremos uma eleição indireta do presidente, que são algumas das questões que serão colocadas com o processo de redemocratização. Se até aquele momento era uma junta governativa que se reunia, deliberava e escolhia quem seria o general a assumir, quando ele de fato concretizar o processo de redemocratização, essa eleição ainda vai ser indireta. Ainda não vai ser como alguns movimentos que pretendiam o processo de abertura política do Brasil queriam, que a população voltasse às urnas e escolhesse seus representantes. Vamos ter então o processo de continuidade dessa abertura política com João Batista Figueiredo. Lembra que o Ernesto Geisel vai dar o pontapé inicial. No governo dele que nós teremos o surgimento dessas ideias. No entanto, quem vai concretizar, ou melhor, no governo que vai ser concretizado, é no governo do João Batista Figueiredo. Além disso, vamos ter também o processo de ampliação da lei da anistia que garantia direito das pessoas que foram exiladas de retornar para o Brasil. Vamos ver mais algumas características desse momento de governo? Nós vamos ter também a existência de pressão popular para as eleições diretas, que era o movimento chamado de diretas já. Por favor, não vá confundir com os caras pintados, que são outro movimento em um outro momento da história do Brasil.
Mas nós também tivemos ainda o processo de fortalecimento do movimento sindical e da luta pela redemocratização. Você observa que tudo está caminhando para que, de fato, o regime militar deixe de existir nesse momento no Brasil e nós tenhamos, de fato, o processo de redemocratização. Mas o que representava, de fato, esse processo de redemocratização? Então, estou aqui, ó, no meio da população aqui, indo junto com a onda, no movimento Direta e Já, tá bom? Eu falei para vocês, não confunda com o movimento dos cara pintada, porque isso vai acontecer um pouco mais à frente durante o processo de pedido de impeachment, tá? Do ex-presidente Fernando Collor de Mello, tá bom? Então não vamos confundir. Nesse momento, quem está aqui se manifestando, pedindo esse movimento ali, ó, Direta Já, escrito dessa forma, está pedindo por, de fato, o processo de criação, não de criação, vamos mudar essa palavra, mas de fato de volta da democracia no Brasil. Perguntei para vocês, de fato, o que representa esse processo de redemocratização para o Brasil nesse momento? Representa a volta dos direitos políticos, representa também que o surgimento de uma nova Constituição que vai ser apelidada de Constituição Cidadã, ou seja, os direitos sociais, políticos, direitos civis e as próprias garantias da Constituição que haviam sido suprimidas por conta do regime militar poderiam voltar, tá, a entrar em vigor. Poderiam por quê? Porque até, de fato, em 88, a Constituição ser repensada e ser promulgada, nada estava garantido. Tanto que mesmo com o processo de redemocratização, o presidente ainda não passou a ser eleito, só um pouco mais tarde, tá bom? Que nós vamos ter, de fato, as pessoas podendo voltar às urnas e votar, tá bom? Então você imagina que esse movimento Direta Já reunia pessoas de várias camadas sociais, de pessoas principalmente insatisfeitas com a dura repressão, com os limites sociais que não poderiam ser cruzados ou você poderia sofrer uma sanção por parte do governo. Como, por exemplo, você poderia ser detido para uma averiguação e que muita gente, inclusive o que foi detida para essa averiguação, nunca mais retornou para o seu lar. Então, quando nós pensamos no processo de redemocratização, nós estamos falando na volta dos direitos civis, na volta dos direitos políticos de muita gente que foi perseguida, que foi tolhida dos seus plenos direitos enquanto cidadão brasileiro. Ok, meus queridos? E eu quero apresentar para vocês a nossa Constituição, que é a nossa atual, que foi promulgada em 1988 e também foi chamada de Constituição Cidadã por conta dos seguintes pontos que nós vamos verificar agora. Então, me acompanha! Então, nós vamos ter uma reforma no regime de governo, onde nós vamos ter o estabelecimento da República Federativa e Presidencialista. Além disso, as eleições também serão restabelecidas com voto direto da população e em grande parte por conta da pressão do movimento Direta Já. Os analfabetos vão passar a ter direito a voto, porque até então eles eram totalmente excluídos. Além de que, né, os maiores de 70 anos e menores de 18, o voto vai ser facultativo, ou seja, opcional. Para os demais, o voto era obrigatório. Vamos ter o estabelecimento da legislação do trabalho, a redução de 48 para 44 horas de jornadas semanais e o abono de 40% do FGTS. Vamos ter também, além dessas questões, o artigo 231, defendendo o direito dos indígenas às suas terras tradicionais, claro, ao processo de demarcação. Além de que as relações raciais também serão modificadas com o processo de criminalização do racismo no artigo 5º. Além disso, nós vamos ter o direito de liberdade de expressão, fim da censura de proposição popular de leis também, onde a população pode, sim, sugerir leis. E essa foi a nossa aula do Contraturno Digital sobre o processo de redemocratização. Mas agora eu quero convidá-los para o nosso Aplicando. Para a gente exercitar um pouco mais o que a gente aprendeu, tem uma questão para vocês aqui no nosso Aplicando. Então a pergunta é a seguinte: qual foi uma das principais medidas adotadas durante o governo Ernesto Geisel no processo de abertura política? Temos as seguintes alternativas. Letra A:
A perseguição e repressão a movimentos sociais e estudantis. B. A ampliação do AI-5 e do bipartidarismo. C. A criação do Ministério da Justiça. Ou letra D. A lei da anistia ampla, geral e irrestrita. Para você que prestou atenção, acredito que ficou fácil saber qual a resposta correta, né? Então vamos verificar. Nós temos como alternativa correta a criação do Ministério da Justiça, ok? No nosso comentário, nós vamos falar o seguinte: durante o governo de Ernesto Geisel, uma das principais medidas adotadas no processo de abertura política foi a criação do Ministério da Justiça, que tinha como objetivo democratizar a justiça brasileira e promover a reforma do sistema judiciário. Além disso, as demais opções estão incorretas. Por quê? Porque a perseguição e a repressão a movimentos sociais e estudantis ainda eram frequentes nessa época. O AI-5 foi encerrado durante o governo Geisel e a Lei de Anistia Ampla, Geral e Restrita foi promulgada durante o governo de quem? Do presidente Figueiredo, e não durante o governo do Ernesto Geisel, tá bom? Então essas aí, ó, são algumas das principais medidas que nós tivemos colocadas aí em vigor, claro, durante o governo do Figueiredo, mas é importante a gente sempre lembrar que o processo de redemocratização do Brasil não começou lá no João Batista Figueiredo, começa com Geisel. Apesar dessas medidas aí, como a gente percebeu, por exemplo, da criação do Ministério da Justiça para democratizar a justiça, mas de fato ela não ocorreu. Aquela abertura lenta, gradual e segura que ele prometeu fazer só vai se concretizar já no governo seguinte. Ok, meus queridos? Finalizado agora o nosso aplicando, eu quero convidá-los para as nossas considerações finais. Então, meus queridos, durante as nossas considerações finais, nós vamos resgatar rapidamente alguns dos aspectos que levaram ao processo de redemocratização no Brasil pós-regime militar. Claro que esse processo de redemocratização já começa a ser pensado e discutido ainda dentro do regime militar. E o primeiro governo a colocar isso em pauta vai ser o governo de quem? Do Ernesto Geisel, e já coloca essa proposta de uma abertura lenta, gradual e segura. Tanto que é nesse mesmo governo que é criado, por exemplo, o Ministério da Justiça como uma tentativa de democratizar a justiça. Claro que ele não consegue colocar isso em prática, tanto que quem de fato vai levar a cabo essa tarefa é o governo seguinte, né? Com o João Batista Figueiredo, que de fato vai dar continuidade nesse processo. No entanto, também nós verificamos, tá, algumas outras características desse momento, que foi, por exemplo, a lei de ampla anistia, que permitia que pessoas que foram exiladas, que foram perseguidas e que acabaram fugindo do Brasil para não serem presas, poderiam, nesse momento, agora retornar para a sua nação, que era o Brasil, né? Então, pessoas que estavam longe podiam retornar. Uma outra característica que nós verificamos também nesse momento é a questão das liberdades civis, retornando também para essa questão do centro de discussão e para a sua prática no dia a dia. Primeiro porque a gente verificou que o AI-5, lembra do ato institucional número 5 colocado em vigor lá pelo Costa e Silva, que garantia plenos poderes do governo de decretar estado de sítio, demitir funcionários e aposentá-los compulsoriamente, nesse momento ele passava a ser revogado. No entanto, uma das grandes características desse momento ali que vai marcar de fato o fim do regime militar e a restituição da democracia vai ser a promulgação da Constituição de 1988, que foi apelidada por muita gente de Constituição Cidadã, que garantia a volta dos direitos civis e constitucionais da população. Meus queridos, eu tenho mais um lembrete para vocês, tá? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e de seguir @Contraturno Digital. Depois de se inscrever, deixa o seu like. E eu vou me despedindo de vocês. Essa foi a nossa aula do Contraturno Digital e aguardo vocês numa próxima. Até lá!